quanto eu preciso manter esse ambiente psicologicamente seguro, né? Para que as pessoas permaneçam na empresa. Todas as pessoas. E se você puder falar dentro de diversidade e inovação, se você puder juntar essa resposta, que eu acho que está tudo bem conectado. Quando você fala de inovação, a base da inovação é a divergência de ideias. É o desafio do status quo. Né? Então, eu tenho um ambiente ou eu tenho uma ideia inovadora se eu desafio aquilo que já existe. E eu vou buscar diferentes formas de fazer, talvez também. Porque a inovação não precisa ser algo que totalmente inexistente. Pode ser uma melhoria. Uma melhoria, que também é uma inovação. Né? Quando você olha para a diversidade, a divergência de ideias e de forma de ver as coisas, Einstein já dizia que você não pode solucionar um problema com o mesmo mindset que ele foi criado. Então, você também amplifica, né, essa possibilidade quando você tem a diversidade. Mas aí a gente bate num ponto que eu não tenho a resposta para isso, mas também é um ponto muito de reflexão. Porque a gente fala muito de cultura, a gente fala de valores comuns que a empresa acredita, mas a gente quer a diversidade. E a diversidade não necessariamente vai estar dentro daqueles mesmos valores. Né? Então, como você acomoda tudo isso dentro do ambiente de trabalho para que você traga inovação, você traga o acolhimento daquela pessoa que talvez tenha um valor diferente do seu, mas que, se for diferente da cultura, talvez ali não tenha um espaço, ou ele é a própria pessoa expelida do sistema, porque também não se sente confortável, né? Então, o que eu vejo hoje é as pessoas, elas estão preocupadas, Vivi, elas conseguem falar sobre isso, porque a geração anterior, a geração da minha mãe, olhava o trabalho como uma obrigação. Sim. Então, ela não questionava. Eu me lembro que eu fui criada assim, trabalho não tem que ser bom, tem que ser trabalho. E eu revolucionava, porque eu dizia assim, não, eu tenho que gostar do que eu faço. Tá certo. Né? E os meus pais, não. Imagina, meu pai é militar, né? Já não está mais aqui com a gente, mas era militar. A minha mãe era funcionária pública. Então, carreira era aquilo que tinha, Sim. como tinha, não questiona muito e vai. Então, eu fui criada nesse ambiente. E a geração anterior, ela era muito assim, né? Você trabalhava e você, não importa se você gostasse ou não. Eram poucas pessoas que questionavam isso. Essa nova geração, ela já começou, eu vejo a geração da minha filha até um pouco anterior, de 30 anos hoje em dia, eles vieram já olhando, não, eu quero qualidade de vida. Eu quero poder ter um balanço, até olhando para a geração anterior e para a minha que trabalha. Eu trabalho bastante, tá? Trabalho muito. Porque eu amo o que eu faço e porque eu tenho demanda. Então, assim, para mim não é um problema, mas eu tento encontrar um equilíbrio de fim de semana, de estar com a minha família, enfim. Mas essa geração olha para trás e fala, eu não quero trabalhar dessa maneira como você trabalhou, como os meus pais trabalharam. Eu quero ter uma vida também, né? E também uma geração que, se você lembrar para trás, a gente era um mercado fechado, você não tinha acesso a muita coisa, passagem aérea, viagens, produtos internacionais, né? Então, quando você começa a ter o acesso a isso, essa geração, que é e junto com a tecnologia, né? Porque a gente não pode esquecer disso. Quando eu era pequena, para eu ver um ídolo meu, eu tinha que esperar um edital de uma revista que eu ia ver se a fotinho dele, a única foto, ia sair ou não naquele edital, que era o Menudo na época. Lembra daquilo? Total, Não, né, gente? A gente até sabe uma dancinha a gente poderia fazer, mas a gente não quer fazer. Não quer fazer. Mas tinha isso, gente, tinha isso. E aí a gente ficava esperando aquela notícia, porque era ali que a gente se conectava com os nossos ídolos, era a única fonte. Hoje em dia, você segue os artistas e você vê ele sentado, tomando sol, fazendo... É como se você estivesse entrando dentro da vida dele, ou dos ídolos em geral. Então, você se sente mais próximo. Então, isso virou possibilidade. Então, essa geração vem dizendo, eu quero ser feliz. Então, assim, e tá tudo bem, porque é a forma dele acreditar, né? Não sou contra nem a favor, Vivi. Mas eu vejo que essa qualidade de vida,
né? Essa preocupação com esse equilíbrio, ela veio muito bom. Eu não acho que é ruim, eu acho que é importante você olhar para a sua vida, né? É importante, como é mesmo, né? Nós estávamos conversando aqui no começo do podcast, a vida é muito curta, então a gente tem que realmente aproveitar. Só que tem um fator também que você precisa ter esse equilíbrio, né? De, ok, qual vai ser o meu espaço que eu vou trabalhar, qual vai ser o meu espaço que eu vou me divertir, até onde eu vou estar trabalhando 24 horas por dia e não tendo vida. Eu acho que é uma boa reflexão. E quando veio a pandemia, isso intensificou. Porque a pandemia fez com que a gente visse uma realidade impossível de se enxergar para muitos de nós, né? Todos nós somos sobreviventes a isso. É verdade. Né? Então, a pandemia, ela trouxe à luz, várias pessoas perderam muita gente, muitos entes queridos. Eu, inclusive, perdi a minha mãe. E a gente começou a reflexionar, muitos, né, de nós, poxa, a gente precisa realmente focar naquilo que vale a pena. E aí vem esse fator que você fala de diversidade, de inclusão, de motivação, né? De você estar numa empresa que você acredita. Isso eu acho que veio para mudar. As pessoas realmente estão conectadas e motivadas quando elas acreditam que o que ela faz vai fazer uma diferença para o mundo. São poucas as pessoas que eu conheço que não se preocupam com isso. Que não importa, elas vão fazer o que elas sabem fazer em qualquer empresa, em qualquer indústria, em qualquer mercado. A grande maioria precisa ver o valor delas, o que elas acreditam sendo produzido, porque elas estão preocupadas também com o mundo que está vindo e que elas vão deixar. Por isso a ESG é tão forte, a diversidade é tão forte. Eu preciso existir nesse mundo. A diversidade vem do quê? Me olhem, me vejam, eu existo, eu não tenho que me esconder. Eu estou vivo, eu tenho valor, eu quero aportar esse valor. E a gente precisa olhar para isso com um olho empático de dizer, poxa, como seria estar no lugar dele? Porque a gente não olha com esse olhar. Né? Se eu vou falar de... Nem sei se você quer entrar nesse tema, mas se eu for falar de mulher, por exemplo, no ambiente de trabalho, eu fiz já vários programas de desenvolvimento de mulheres. E teve um programa que até comentei no meu podcast há pouco tempo, que ele falou assim, o programa era desenhado da seguinte forma: você tinha um coaching com as mulheres, né? Mas você também tinha a parte do coaching com o gestor dessa mulher quando ele era homem. E a grande maioria era, tá? Porque era uma indústria muito masculina. Então, quando eu tive a primeira reunião com esse gestor, eu falei, olha, você está aqui nesse programa, a ideia é a gente trabalhar a fulana que está passando por um processo de desenvolvimento de mulheres aqui dentro. Aí ele falou assim, Roberta, eu não entendo direito o que você está falando, porque eu não vejo ela como uma mulher ou como um homem, eu vejo ela como um potencial. E não é isso que a gente aprende na escola, ou na empresa, ou, né, de olhar a capacidade que a pessoa tem, as competências. Eu falei assim, mas também tem um fator que talvez você não esteja enxergando. Porque quando elas se juntam e elas falam a respeito das situações onde elas passam, né, elas sentem de outra maneira. E aí, ele, lá no final do processo, foi super bonito, porque ele chegou e falou assim, é verdade, Roberta, eu não tinha me tocado que ela é a única mulher entre 12 homens que a gente tem reunião. Então, quando eu comecei a olhar para isso, eu comecei a ver como, às vezes, ela tem dificuldade de se posicionar. Ou até a forma de sentar, porque, às vezes, a forma da mulher sentar é muito mais fechada, porque o homem já chega se abrindo. E não tem nada de errado, mas naturalmente, né, vem até muitas vezes da nossa criação. Sim. A mulher é educada para não ser oferecida, para não correr risco, né, para não correr atrás daquilo. Falando de namoradinho, né? Uhum. Então, assim, não, você tem que esperar ele te pedir. Tá, mas por que tem que esperar ele te pedir? Por que você não pode pedir que quer namorar com ele? Como é que é isso? Então, vem toda essa cultura que a gente é criada, né, que acaba impactando também nas nossas relações dentro do mercado de trabalho, né? Isso traz um impacto de como a gente se relaciona com as pessoas. Então,
voltando no tema com você, falando de diversidade, falando de inovação, falando das diferenças, eu acho que a gente ainda como sociedade tem que aprender muito. E cada um de nós precisa ser despertado para ver isso de uma maneira diferente, como cada um de nós também está preparado para olhar isso, porque a gente está em momentos diferentes de vida. Todos nós, né? Eu tenho muito esse cuidado quando eu vou fazer os programas de desenvolvimento nas empresas para conhecer quem está ali, quem são essas pessoas. Hoje mesmo, eu de manhã tive um kick-off de um programa, tinham 36 pessoas no call, era virtual porque é só um início. E aí eu falei, gente, como que eu vou começar um programa sem conhecer essas pessoas, só falando o que vai acontecer? Então, eu pedi para que cada uma delas abrisse a câmera e que falassem pelo menos o seu nome e a posição dentro da empresa e a expectativa que tinha para aquela jornada que a gente estava começando, né? E aí eu vi que alguns assim demoraram um pouco a abrir a câmera, tipo, né? Outros até falaram, olha, eu não tô, hoje não tô bem, tá tudo bem, mas para humanizar. E eu usei exatamente esse termo, falei, vamos humanizar, vamos fazer isso mais conectado, né? Então, eu acho que a gente ainda tem muito que aprender, Vivi, sabe? Eu acho que a gente está aprendendo, o mundo está mudando, eu não sei como vai ficar. Eu não sei te dizer se as empresas elas voltam no modelo presencial 100%. Hoje eu acho que não, porque as pessoas aprenderam e se deram conta que elas também podem estar próximo de um filho, trabalhar, dar conta, né? Ter um espaço em casa onde elas podem também administrar melhor o seu tempo e fazer o trabalho e entregar com toda a dedicação que elas entregariam se estivesse dentro do escritório, né?